Olá, boa noite a todos que estão nos acompanhando no Facebook Comandante Braga Oficial e os que irão assistir posteriormente essa live. Hoje estamos aqui com a nossa amiga, a Adriana Andreozzi, que é presidente da AGES. Da formação dela, formada em Direito, especialmente, mas com vários outros cursos. Hoje, especialmente, enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai fazendo essas breves apresentações, nós vamos falar sobre um assunto de extrema importância, não só para a GCM de São Paulo, mas para todas as outras. Em especial hoje, nós vamos focar na GCM de São Paulo, que é sobre o baixo efetivo e as consequências que ele está acarretando para o efetivo e para a população paulistana. Boa noite, Adriana, tudo bem? Como é que está por aí? Boa noite, comandante Braga, tudo bem? Tudo tranquilo? Ainda nessa questão aí da quarentena, né? Mas vamos levando, né? Esse assunto que o senhor pretende abordar, né? Que nós vamos abordar aí essa noite, na verdade é um massacre que estão fazendo com o efetivo da GCM, né? É uma coisa que a gente... muitas consequências, né? Muitas. A gente vai falar de algumas aqui em uma live, só em uma hora. Eu creio que o assunto ele é tão tenso, que é pouco para a gente falar. Eu gostaria que você fizesse suas considerações iniciais, né? Para a gente iniciar a nossa conversa e interagir com todas as pessoas que estão aqui entrando, nos acompanhando, e que também tem as suas perguntas aí, que nós vamos estar respondendo a todos aí. Então, por que eu iniciei falando que o que está sendo feito é um massacre no efetivo da GCM? Porque nós temos, além da histórica falta de equipamento adequado, né, da falta de sensibilidade com o grupo de risco, nós tivemos cancelamentos de folgas, cancelamento de férias, nós tivemos LMs que não foram concedidas para muito, inclusive nós tivemos um caso de morte por conta do nervoso que o guarda passou em relação a isso. Nós estamos tendo as atividades, a atividade física está sendo negada muitas vezes, o direito de fazer a atividade física. Além de tudo, ainda eles resolveram colocar, ressuscitar os POPs, que eu acho que não tem momento pior para se fazer uma coisa dessas, né? Não basta o que o guarda está vivendo, eles ainda resolveram ressuscitar os POPs. Então, eu acho que juntando tudo isso, a grande quantidade de atribuições que foram adicionadas ao dia a dia do GCM e a falta de efetivo, eles querem implodir a guarda, não tem outra explicação. Adriana, você tem razão nisso daí, e na verdade é um verdadeiro massacre, um desmonte. Eu vou pontuar alguns itens aí. Como você sabe, as pessoas estão ouvindo, eu fiquei 7 anos fora da guarda como secretário na cidade de Cosmópolis. Lá nós equipamos a guarda com armamentos, armas importadas, etc., diversos equipamentos. Treinamentos no Brasil, nos Estados Unidos, etc. Quando eu cheguei na Guarda Civil de São Paulo, eu verifiquei que a guarda não tinha nada, ela não tinha sequer uma bomba de gás para o IOP usar nas intervenções na Cracolândia, etc. Não tinha capacete, não tinha escudo, não tinha equipamento de proteção. E, com muito trabalho, nós iniciamos um reaparelhamento da GCM de São Paulo. A questão das armas, especialmente, das Glocks, eu tenho o documento, já mostrei aqui, posso mostrar para quem quiser.
Ninguém da GCM, ninguém, e nem o secretário, ex-secretário, sabia como fazer a importação das armas naquele momento, até porque eram armas não permitidas. Como eu tinha feito em Cosmópolis, eu me propus para o prefeito, João Dória, e ele me designou oficialmente, através desse documento que eu tenho, para ser o responsável técnico dessa importação, e nós conseguimos trazer, inicialmente, 600 armas, mas que tudo que eu comecei na Guarda, Diana, era para ter dado continuidade. Então, nós compramos diversos capacetes, diversos escudos, diversos equipamentos não letais, 600 Glocks, munição, compramos, enfim, diversos materiais. Só que pegamos sem nada. Comprei tudo? Não. Tudo que foi possível. As calibre 12 que chegaram e nem divulgaram, só porque foi comprado na minha gestão, nem divulgou que chegou. Então, quer dizer, que era o primeiro passo de equipamentos. Tentamos melhorar o salário, que era muito ruim. Inclusive, nesse sentido, o piso salarial, que era de R$ 1.600 aproximadamente, passou a R$ 2.180, que não é bom também, mas um aumento de 80%. E tudo isso, como eu saí abruptamente, deveriam ter dado continuidade. O aumento de efetivo, daí que é o ponto que nós estamos falando, eu tinha deixado um SEI quase finalizado já, ele é público, quem quiser ver, é só ver, para um concurso de 1.000 guardas, que também eram insuficientes, mas estava quase pronto. Daí eu não sei por quê, o atual comando encerrou esse SEI e abriu outro, que não vai prosperar, é óbvio, porque não vai dar tempo, e agora veio a pandemia. Então, e agora o que eu vejo? Tudo isso parou, a Guarda não adquiriu mais nenhum equipamento, quer dizer, acabaram com tudo. Acabaram, inclusive, com o principal questão que a Guarda tem, Adriana, que é a moral da tropa, o orgulho da tropa. Quer dizer... a tropa está bem para baixo. Para baixo. Que eu vou elogiar, mas vou fazer uma observação muito contundente. Relacionada ao efetivo. Eu vi até passou na rede social hoje uma brilhante operação que a Guarda fez em um pancadão na Zona Leste. Sim. Só tem um detalhe. Primeiro, de 60 IS que tem na GCM, não tinha nenhum para dar uma entrevista e falar a favor da Guarda, da operação. Na televisão, inclusive. Não tinha nenhum. Então, eu não sei se estão proibidos de falar ou se não querem. Daí, quem falou foi um cidadão de fora, que eu nem sei quem é. Mas não é da Guarda, isso eu tenho certeza. Então, quem fala pela Guarda é a Guarda. Tem que ser da Guarda. Exatamente. E isso eu fazia como comandante. Fazia questão e faço de representar a minha tropa, estar na frente dela na operação e na imprensa. Foi até, inclusive, o que motivou a minha saída, porque estava aparecendo demais. Quer dizer, a Guarda fez uma operação excelente, exemplar, onde todo mundo erra, a Guarda acertou. Só que não tinha ninguém para estar lá e falar, essa é a Guarda Civil de São Paulo, tal. Não tem. Então, e já estão explorando já em Facebook a operação da Guarda, que eu vi hoje já. Daqui a pouco eu falo de quem é. Então, veja só, a Guarda com nada faz tudo. Então, tem que... O efetivo que a gente está falando... E sempre foi assim, né, comandante? Sempre foi. Está sendo um massacre, como você falou, Adriana. Por quê? A atividade física, daí eu vou falar nessa parte do efetivo. Tinha a lei, mas ninguém tinha coragem de implantar. Eu implantei a atividade física, não cumprimos 100%, mas boa parte era para ir avançando. Retrocedeu, e agora proibiram em alguns horários em plena pandemia. Bom, a folga mensal garantida que nós criamos, mudaram e também acabaram com a folga mensal garantida. Férias está proibido. Quer dizer, o efetivo está sem nada, tiraram tudo e aumentaram diversas missões. Missões, inclusive, que não são da Guarda, como o Bom Prato e Caixa Econômica Federal. E o efetivo zero. Nós vamos ainda falar, durante aqui essa live do efetivo, e nós vamos falar o que vai acontecer se ninguém tomar alguma providência com o efetivo. Que é totalmente, é bom que fica registrado aqui, viu, Adriana, que nós estamos falando, que é totalmente previsível o que irá acontecer se ninguém fizer nada.
Depois são números, né? Exatamente. Não então, precisa ir muito longe, né? São números. E daí, eu queria que você falasse, então, a guarda está sem equipamento, porque não compraram mais nada, o efetivo não entrou mais ninguém. Nós vamos falar também do pessoal que está aguardando do concurso, que ficaram aí a ver navios e não cumpriram os 1.000 que era para ter sido chamado, entendeu? Não chamaram. E, enfim, e essa falta de efetivo está diretamente, e é matemática isso, nós não estamos inventando nada, não precisa ser um gênio para falar isso aqui que nós estamos falando, o efetivo diminuindo e aumentando as missões, o que vai acontecer? Sobrecarga no efetivo. O que você acha aí, Adriana? Olha, é um conjunto de ações, né? O efetivo, ele é uma parte dessas ações que eu vejo que é para diminuir a guarda. Eu não acredito nem em acabar, mas eu acredito num enfraquecimento muito grande, porque a guarda, ela traz dinheiro para muita gente, né? Então, dificilmente vão querer acabar com a guarda, mas eles estão tentando enfraquecer de uma maneira absurda, e eu não consigo entender. Parece que, assim, o efetivo, ele está catatônico, assim, ele está muito letárgico, parece que está vendo passar as coisas e não está tendo reação. Acho que de tão massacrado que o efetivo está, eles não estão conseguindo ter reação. Porque, assim, a falta de equipamento já começa com a compra superfaturada dos equipamentos. Ou você faz uma compra superfaturada... As máscaras, eu vi lá, na UOL, né? Na UOL. Então, e isso está no Tribunal de Contas, a AGES levou isso para o Tribunal de Contas, nós passamos toda a questão da compra das máscaras, de tudo para o Tribunal de Contas conferir, porque não tem certificado, não tem... foram compradas do dia para a noite, em 24 horas, muito cara. Então, assim... eles têm usado o dinheiro que é da secretaria de uma forma irresponsável, e tem, pelo menos é o que demonstra, porque dos questionamentos que nós temos feito, nós não temos tido resposta. Então, para que nós possamos saber dessas respostas, nós enviamos os questionamentos tanto para o Ministério Público, quanto para o Tribunal de Contas da União, como para o Tribunal de Justiça. Alguém vai ter que dar conta do que está acontecendo. Né? Então, além da gente não ter o equipamento do dia a dia, além de não haver uma gestão humanitária completamente insensível em relação às questões do guarda, existe toda essa questão da pandemia, onde se cancela, não existe um gerenciamento para folga, não existe o gerenciamento de férias, existe uma sobrecarga da questão das atribuições, e isso tudo aliado à falta de efetivo. Então, o guarda, ele vai trabalhar sem folga, ele tem as férias canceladas, e aí ele pagou viagem, pagou pacote, tudo. Tudo bem, faz parte da nossa atribuição esse tipo de situação. Nós entendemos que sim, nós entendemos que existe uma situação atípica para o mundo inteiro, tudo isso é compreensível. O que não é compreensível é a falta de gerenciamento disso e a forma como tem sido conduzida. Uma hora você pega o efetivo e põe para fazer teste de Covid. Não sei onde está escrito a atribuição de fazer teste de Covid. Aí você vai lá na unidade e aquele lixo hospitalar está todo lá. Eu recebi essa denúncia, viu, Adriana? E tenho foto aqui, se alguém, até te cortando aí, você me desculpa. Eu queria que alguém da secretaria ou do comando entrasse aqui, que eu mando o link agora
para ele entrar com nós aqui ao vivo para responder para os guardas, que eu recebi as fotos e tudo. Que além de colocar os guardas para fazer teste, que não são enfermeiro... Exatamente. Eles são guardas, estão fazendo descarte de lixo irregular. Deixa o lixo saco hospitalar aberto ao vento, põe na viatura para levar para descarte. Completamente irregular. Isso é irregular. E se quiser, eu tenho as fotos para mandar para quem for, mas não precisa, sabe? Porque é só ir lá e ver que está lá. A guarda está fazendo o descarte daquele lixo hospitalar infectante que tem procedimentos, recomendações de como tem que fazer. Então, o guarda que tem que fazer. Nós vamos falar aqui já, Adriana. Tem uma questão aqui que o pessoal está falando muito aqui, que é do concurso. É uma vergonha. O último concurso da guarda foi de 2013. 2013, 7 anos atrás. E eu não sei porquê, eu também não consegui entender. Eu lembro bem, a meta era chamar 1.000 pessoas, integrar 1.000 pessoas, incorporar 1.000 pessoas. Daí você pode chamar 1.000, 2.000, quantos for para, no final, ter 1.000 incorporados. Daí essa turma aqui tem os remanescentes que não foram chamados e também não chamaram os 1.000. Quer dizer, não completaram os 1.000 e deixaram pessoas na espera, que estão até hoje esperando, querendo entrar na guarda, a guarda precisando de efetivo e ninguém faz nada. Daí, mas faz parte do sucateamento isso, né? É o que você falou, tá? Estão massacrando os que estão lá. Veja só, e massacre é porque é massacre. E a gente tem como comprovar matematicamente, não é falação, não. Agora, gerenciamento, Adriana, é uma palavra que eu acho que não está existindo lá. Está fora do dicionário. Porque é muito coisa básica. O efetivo que a gente está falando, eu fiz aqui uma breve questão do efetivo. Só para voltar lá, das máscaras, EPIs, eu alertei como presidente do CNGM oficialmente, antes de começar a pandemia, que precisava adquirir EPIs. Não fizeram nada. Mas o ex-secretário falou que máscara não era necessário. Ele falou e que a mão também não era só necessário. Era só lavar a mão. Era para o guarda lavar a mão. E o pior, que o cidadão fica fazendo propaganda da guarda lá no Facebook dele. Fica fazendo propaganda lá com a guarda, mas esqueceu da guarda. E sabe disso daí. E se quiser entrar ao vivo aqui também, é o que eu falo. Está à disposição aqui, ó. Pede o link, eu mando na hora, entra aqui. Vamos conversar e falar para os guardas. Ao vivo e na hora, olhando no olho das pessoas. Tá? Exatamente. É isso que tem que ser feito. O nosso guarda está completamente desmotivado. Então, dos EPIs nós alertamos, e das mortes, Adriana, futuramente, eu já falei outras vezes, vão responder na justiça, tenho certeza, e num plano maior ainda, que esse é pior do que a justiça. Porque tem muita gente que morreu, que se tivesse tomado medidas, não teria morrido. Então, do efetivo, Adriana, veja só, em 87... Famílias inteiras, né? Famílias inteiras. 5.000 guardas era o efetivo previsto. Mais ou menos, pode estar errado aqui 1 ano ou 2, para frente ou para trás, em 95, quer dizer, uns 10 anos depois, mais ou menos, a lei aumentou para 10.000 o efetivo. E depois, uns 10 anos mais ou menos para frente, a lei, a previsão é de 15.000. E hoje nós estamos com aproximadamente 6.000 e em queda livre. Por quê? O pessoal está aposentando, o pessoal está adoecendo, seja fisicamente e psicologicamente, pelo excesso de trabalho e pela falta de consideração com as pessoas. Sim. Que na pandemia podem se contaminar. A gente tem visto aí que as pessoas que estão morrendo são pessoas que estão no grupo de risco, que não deveriam estar trabalhando. E outro dia, Adriano, não sei se eu te falei ainda, eu vou repetir, porque isso daí, para mim, acaba comigo. Diz que não pode ter teletrabalho para o guarda. Pode sim. E daí, lá na secretaria, tem um ex-inspetor aposentado, que trabalha lá, comissionado, faz teletrabalho de calção e posta de manhã a foto dando risada com city câmeras na tela. Quer dizer, afrontando, desmerecendo o nosso efetivo que não está podendo fazer.
Aliás, a secretaria está cheia de inspetor que se aposentou e está lá dentro fazendo não sei o quê, porque melhorar a guarda que é bom nada, está só pendurado lá, né? Exato. Só olha, pendurado. Nada, porque eu não sei o que fizeram, na verdade eu sei, eu falo que não sei, mas eu sei sim. O que estão fazendo? Porque a gente vê em uma decrescente, e isso desmotiva as pessoas. Eu lembro bem, quem quiser ver lá no Facebook da Guarda, o que eu me comprometi quando eu assumi o comando, e eu restabeleci, que era o guarda ter orgulho de ser guarda. Como é que ele tem orgulho de ser guarda? Ele tem o mínimo de condições, ele ser reconhecido, ver ele na imprensa sendo elogiado, vocês fizeram um trabalho excelente, mas não tinha ninguém lá para cobrir, não tinha ninguém lá para falar por eles. E os efetivos estão diminuindo. Pela Lei 13.022, nós poderíamos ter 0,2% da população, que seriam 24 mil guardas, tendo em vista que a população de São Paulo é 12 milhões de habitantes. Nós somos, Adriana, tem lugar que fala sexta, sétima, oitava, entre a sexta e a oitava maior cidade do mundo. Do mundo, é verdade. Do mundo. E a nossa GCM, que é a nossa polícia municipal, passando esse sufoco, porque estão, acho que, querendo acabar com ela. E um detalhe, eu fiz um post outro dia do patinete. Não sei se você viu. Eu vi, eu vi. E agora eu vou fazer outro que eu já vou falar aqui, que vai ser, você quer polícia municipal ou guarda patrimonial? Porque o que estão fazendo é um absurdo. Porque, inclusive, eu não tenho muita certeza, mas parece que em 2016, a verba da nossa secretaria era 2,3 milhões. E agora foi caindo, 2017 estava 900 e poucos mil. Eu não sei quanto que está esse ano. Eu procurei, mas não deu tempo de achar. Não sei quanto. Eu vou passar para vocês aí, Adriana. É boa essa fala sua. Eu vou passar o número aí, eu vou arredondar, tá? O número para a gente não ter dificuldade. Então, estou arredondando, mas é pouco, tá? Sim. Então, vamos lá. O orçamento da nossa secretaria, ele era de 550 milhões por ano, incluindo tudo. Locação, investimento, salário, tudo, incluindo tudo. Uhum. Inclusive a função delegada, que está no nosso orçamento. Então, 550 milhões. E que nos afunda. Exatamente. 550 milhões. O município pagando para o Estado, como está pagando 40 milhões para o bombeiro por ano. E o guarda sofrendo sem equipamento. Ô, Evelyn, boa noite. A Evelyn tá indo aí, tá te elogiando aqui. A Evelyn de Barueri. Aqui eu não tenho acesso aos comentários. Sai os comentários aí, eu não sei como é que coloca aqui. Eu estou no celular não sai, só sai quando está no computador. Tá. Entendi. Então, veja só. Daí 550 milhões. Qual foi a manobra? E aqui claro, é só olhar lá o orçamento que vai confirmar no que eu estou falando. É público, inclusive, viu? Sim. Bom, sim. O prefeito João Dória conseguiu um empréstimo de mais ou menos 210 milhões para investimento exclusivo, que já queriam mudar, para a GCM, no BNDES. E daí, o que fizeram? Pegaram o orçamento que era de 550, reduziram para 400 e somaram os 200 e pouco, 210, 220 do BNDES. Então, daí o orçamento fantasma ficou 620. Dizendo assim, aumentou 70. Mas, na verdade, não aumentou nada, porque é empréstimo, aquele dinheiro entra, mas é só aquela vez, e não é o que vai entrar sempre. Então, você não pode reduzir um para colocar o outro. Daí, o que aconteceu? Deu, como é que o pessoal fala lá? Deu ruim. É aquela gente. Deu ruim. Deu ruim. O que aconteceu que deu ruim? Não saiu o empréstimo no BNDES. Então, o orçamento que era de 550 virou 400. Quer dizer, 150 milhões, quase um terço do orçamento para o vinagre. E nesse ano que nós estamos agora, no ano passado, fizeram a mesma coisa. Somaram os 200 com 450, quer dizer, tiraram os 100. O que aconteceu? Não veio de novo o dinheiro do BNDES e não vai vir porque está suspenso os empréstimos por causa da pandemia. Sim. Então, o que acontece? O orçamento dos últimos 2 anos caiu
mais ou menos, tá? Arredondando números, de 550 para 400 milhões. E o que é isso daí? Daí não dá para comprar nada, não dá para fazer nada. Mas o bombeiro dá. O bombeiro dá. Para a delegada dá. E para a guarda não dá nada. Só serviço em cima de serviço. A guarda, senhores, ela nunca se negou a trabalhar com ninguém e para ninguém. Sempre trabalhou no sol, na chuva, de qualquer maneira. Só que tem que ter um mínimo de consideração por cada guarda individualmente como pessoa, como ser humano, sabe? Pode haver erros? Pode, mas não em massa, como está fazendo. Corta férias, corta folga, corta atividade física, corta tudo e só missão e nada. E agora, viu, Adriana, uma coisa que nós falamos lá atrás já está acontecendo. Já perdemos também o 153, tá? Não é mais na guarda. É verdade. 153. Entendeu? Que era uma coisa que eles queriam, né? Então, assim, a gente perde um 53, perde o DML, perde a inspetoria do gabinete do prefeito, né? Então, são, que nem DML e a inspetoria do gabinete do prefeito eram prédios próprios, né? Então, aquilo que é nosso, eles estão desfazendo. Isso, se isso não é ingerência, porque eu fui no comando e eu ouvi da boca da comandante, ela falando para mim, aqui tem gestão. Ela falou isso para mim. E eu estou tentando entender qual é o tipo de gestão até agora. Que tipo de gestão é esse que perde tudo e que não fala nada? Não, não tem coragem de se colocar como comandante para proteger aquilo que é os bens que são nossos. Que nós conseguimos com tanto sacrifício ao longo dos anos, porque é muito difícil a gente conseguir. Eu estou brigando por uma base nova na Vila Sônia, isso já tem meses, é muito difícil, eles estão lá com o teto caindo, com o esgoto aberto, entendeu? E o secretário, até agora, não resolveu, e isso já faz tempo. A secretaria está tudo bom, né? Não, eles estão fazendo compra para o bombeiro, gastando toda a verba, e não que não seja necessário. Só que, então, quando você vai fazer um orçamento, você tem que prever todas as suas despesas. Eles têm que prever que as bases as unidades da guarda estão um lixo, tá cheio de escorpião, tá cheio de saruê, as bases da guarda, entendeu? Então, eles têm que prever reforma, eles têm que prever uniforme, têm que prever equipamento para todo mundo. Para todo mundo isso. Né? E isso inclui o efetivo. Eles precisam fazer concurso. Sem verba não tem como fazer concurso. E aí entra naquilo que o senhor estava falando. A questão de que uma hora a gente está em queda livre. Queda livre. Queda livre. E é bom que fica gravado, viu, Adriana? Que a queda livre ela é previsível e são vários fatores. Isso são números. Nós temos lá muitos guardas aposentando e na verdade, estão abreviando a queda livre, porque como está intensificando, massificando a utilização do efetivo muito pesado, o que acontece? Isso é muito simples. Qualquer ser humano, dizem, é conta de padeiro, né? Você não precisa nem ser muito esperto para fazer a conta. Não precisa falar a palavra gestão. Não precisa falar gestão. Você vai usar muito o efetivo. O que acontece? Ele vai adoecer mais, ele vai pegar mais LM, vai baixar mais. Isso é normal. Qualquer um que você pegar um atleta de alta performance, quando que ele se machuca? Quando você está mais intensificado o treino com ele. É aí que ele se machuca. E do guarda vai ser a mesma coisa. Porque estão usando, cortando tudo, ele vai baixar por diversos motivos. Isso é matemática. Não precisa de gestão para saber isso aqui. Gestão nenhuma. Agora, o 153, eu também emiti uma recomendação, porque eu sei bem, Adriana, que foram anos para a gente conseguir solidificar o número 153 para as guardas. Várias visitas em Brasília, a Anatel, e eu coloquei lá os links, inclusive, nesse comunicado, até que fosse tornado lei
que o telefone das guardas é 153, está na lei. Eu acompanhei toda essa mudança. Não pode mudar. Está na lei. Da guarda não é 156, entendeu? É o 153. E detalhe, quem atende é uma paisana. São paisanos que atendem quando liga para o 153 hoje. E o que eu acho estranho é que essas pessoas que estão aqui, que se dizem tão experientes, por que eles não acabaram com o 90 e unificaram também o número do 190? Daí vem acabar com o nosso 153. Então, isso, eu emiti também uma nota técnica pelo Conselho, porque o 153 é a única guarda que está perdendo. 153 é a nossa, que é uma conquista de anos que está em lei e perdeu também. Então, tudo isso, todas essas coisas aí que estão colocando sobre as costas do guarda, ele vai pesando, vai pesando. O que vai acontecer? Ele vai baixar. Não está entrando novos. Tem um monte de guarda lá esperando para ser chamado, que eu não sei por que não foi também, porque eram 1.000, e daí não completou os 1.000. E eles mesmos têm um documento que já me mostraram que erraram lá na secretaria e não chamaram esses 1.000. Inclusive, isso daí também vai para o Tribunal de Contas para verificar. Só que sabe o que é o ruim, Adriana? É assim, ó. Nós, independente dos cargos que a gente tem na guarda efetivos, nós vamos continuar na guarda. E eu sempre pensei isso e sempre vou pensar. Essas pessoas que estão massacrando todos nós, elas vão embora daqui a um tempinho e acabou. Não tem sentimento nenhum de dor com o que fez de ruim. E ainda são cara de pau de querer fazer campanha aqui na guarda. Não, o pior não é isso. É cara de pau. E daí pessoas o que acontece? Que não tem vínculo nenhum com a guarda, é natural que não estejam nem aí. O pior é a gente ver pessoas do topo da carreira que ficaram aqui dentro esse tempo todo ajudando a desmantelar a guarda. Isso não dá para aguentar. Isso é muito pior. Muito. Porque, assim, uma coisa que as pessoas... Não é todo mundo que tem CNH que sabe dirigir. Isso. Então, é assim, eu tenho CNH... Não é porque eu tiro a CNH que eu sei dirigir. Isso, eu já sempre falo, vou ser claro, Adriano, no que você está falando. Eu vou melhorar um pouquinho, vou ser mais direto. Eu sempre falo, repito abertamente, que barrete, insígnia, não prepara ninguém. A pessoa tem que vir preparada para aquele cargo que ela vai executar. Isso no Brasil. Exato. Então as pessoas acham que pega lá uma insígnia de IS, de que for, de comandante, e que vai ser colocado um conhecimento, um preparo na cabeça dela. Não vai. Não vai. Se não se preparou antes, não vai. E não adianta, viu? Eu vou falar aqui claramente. E o preparo tem que ser na área da guarda, na área de gestão, na Guarda Civil, área policial. Você entendeu? É curso, é treinamento, é experiência na rua, em todos os lugares. Isso daí é ao longo dos anos que tem que ser adquirido. Senão, exatamente. Não adianta colocar da CNH que não sabe dirigir, daí o que acontece? Vai causar acidente. Olha só, tem uma historinha, eu vou contar uma história, eu gosto de historinha, porque as historinhas, elas ilustram, né? Eu ouvi do Mário Sérgio Portela essa historinha. A professora, ela veio, saiu do aeroporto, pediu um táxi, e ela entrou lá no táxi, e aí ela estranhou que o taxista não estava conversando. E aí ela falou, será que eu fui mal educada? Eu acho que eu vou puxar a conversa. E bateu no ombro do taxista, e o taxista se assustou, meteu o pé no freio e foi para o acostamento. Ela falou, mas, taxista, me desculpa, eu não queria te assustar. Ele falou, não, eu que estou pedindo desculpa à senhora, porque hoje é meu primeiro dia aqui como taxista. Ela falou, sério? E o que você fazia antes? Ele falou assim, não, eu fui 20 anos motorista do serviço funerário. Então, isso quer dizer o quê?
Não é porque você tem 20 anos de carta que você vai saber dirigir um táxi. Não, você precisa saber o que. Para você mudar, você tem que se preparar para a mudança. Não adianta você ter 15 pós-graduação, que você não vai conseguir dirigir uma guarda. Mas aí que tá. A pós-graduação, eu te falo sempre isso aí. A pós-graduação, ela não pode ser uma pós-graduação, ela tem que ser relacionada com a área. Não pode ser de tricô, de corte e costura, exato, e etc. Isso aí não tem nada a ver com a guarda. Inclusive, eu estava falando com uma pessoa da educação esses dias, e ela me falou que na educação eles seguem o manual que a guarda deveria seguir também, que as pós-graduação para efeito de ascensão na carreira, ela tem que ser específica. Então ela falou, eu sou professora de português. Se eu fizer uma pós-graduação em matemática, não vale, porque não tem nada a ver com a minha área, não vai melhorar nada. Então tem que ser específica na área. Agora, na guarda, tem as pós-graduação de bacia, que todo mundo conhece, não é ninguém está escondido de ninguém, e daí tem as pós-graduação que não tem nada a ver com a atividade da guarda, quer dizer, não acrescenta nada. Eu, por exemplo, eu tenho 3 pós-graduação na minha carreira. Então, eu tenho uma de processo civil, presencial... Você fez essa pós-graduação, né, inspetor? Você fez, né? E presencial, então, lá na FMU. Eu fiz uma pós-graduação de comando de guardas e segurança pública presencial em Campinas, quando eu era secretário. E eu fiz o mestrado quente, viu, pessoal? Na Universidade de Franca, presencial em políticas públicas. Quer dizer, todos os que eu fiz têm relação com a minha função. E fiz 5 cursos nos Estados Unidos, na SWAT, administração policial e etc. Tudo relacionado com a minha função. Agora eu vejo aí essas pós de bacia aí, que é pós da bacia das almas, que é tudo. E daí o que acontece? E quem é que sofre? O efetivo. E se o efetivo sofre, a população sofre. Por quê? O efetivo trabalhando bem, a população tem um bom trabalho, um guarda melhor, simpático, o guarda sabe trabalhar, mostrou aí no pancadão. Se não sempre tem soube. Isso, o que acontece? Vai sofrer. Então, veja só, a pós-graduação é um problema seríssimo, mas a gente sabe, né? Essas graduações tiveram motivos que foram feitos. Inclusive, eu sou contra, porque isso daí não afere capacidade e conhecimento de ninguém. Daí tem aqui uma pós-graduação que estão falando aqui, pós-graduação em dança cigana. Não tem nada a ver com a guarda, né? Ah, teve dança do ventre. Mas teve gente que conseguiu promoção com dança do ventre. Então, as pós-graduações têm que ser relacionadas com a GCM, com a atividade da GCM. Mas eu acho que dança do ventre tem a ver, porque a guarda, eu acho que ela vai dançando, envolve o humilhante, entendeu? E hipnotiza ele, e daí ela contém. Só pode ser isso. Eu não vejo outra explicação. Só pode ser isso. Olha, a questão Então, o último concurso, 2013, vai passar uma gestão toda, 4 anos, daí uma vergonha para a secretaria, para o prefeito. 4 anos, não fez um concurso para ingresso na Guarda Civil. Isso mostra o total descaso com a Guarda Civil. Total. Sim. 4 anos não teve um concurso. Então, e vai passar uma gestão marcada, sem nenhum concurso. Daí, o efetivo diminuindo, o pessoal sendo... Agora, você falou dos POPs. Eu estou dando uma estudada nesses POPs, a gente tinha começado a fazer lá, só que tem um detalhe. E daí, infelizmente, não é querendo ser chato, mas eu vou ter que ensinar um beabá aqui. É verdade, Adriano. É assim, ó. Então, vou ensinar didaticamente, tá? Então, vamos supor que eu sou o comandante da guarda. Subcomandante, qualquer coisa lá. Até porque eu estou num lugar lá que eu não... Bom, é o seguinte, daí eu faço uma ordem, um POP, um procedimento lá para a minha unidade. Então, o que eu tenho que fazer?
Eu tenho que pegar da publicidade para aquele documento, e mais do que a publicidade, eu tenho que pegar todo o efetivo, pôr na sala de aula, e explicar, falar, olha, pessoal, esse aqui é o POP da dança do ventre. Então, dança, faz assim, ó, A, B, você ensina para todo mundo, faz exercício prático, não adianta fazer e jogar, porque não é assim que funciona. Será que não que tem pós-graduação em pedagogia? Porque isso é uma regra de pedagogia. Se você quer ensinar, você põe na sala de aula, fala, olha, pessoal, isso aqui é assim. Até hoje eu não vi como é o procedimento para atendimento a pessoas com suspeita ou com a Covid-19. Então, eu estou na rua, eu sou guarda, eu estou lá na rua. Daí uma pessoa fala, guarda, eu estou com uma falta de ar, você pode me levar no hospital, eu estou com... Testei agora ali, estou com Covid-19. O que eu faço? Tem esse procedimento? Então, é isso que tem que fazer. Será que é muito difícil de fazer umas coisas tão básicas, tão simples assim? Então, mas antes ainda do POP, antes da aula, precisa ter condições. O guarda, ele precisa chegar na unidade, ele tem que ter a unidade limpa, ele tem que ter um uniforme, ele tem que ter a viatura correta, porque agora com as calibre 12 parece que não tem onde colocar a calibre 12 dentro da viatura. E é caro, hein, Adriana? O negocinho da calibre 12 é caro, hein? Então... Nossa, acho que é uma fortuna de comprar, viu? Deve custar uns R$100. Antes de fazer... Pois é caro pra caramba. Antes de fazer o POP, você tem que dar condições para o guarda. Agora, é fácil dizer que fez, porque para mim esse é o tipo de situação que é para falar assim, eu fiz isso, eu fiz o POP, tá? E aí? Né? Então, tem mais do que o POP, tem que fazer. Só que, como a gente está falando, tem que pegar e explicar para as pessoas. Tem uma outra coisa que é muito... Eu não tinha falado, isso aqui eu não falei em lugar nenhum, mas eu vou agora, já que você tocou também, de condições, é o seguinte. Quando a gente fez por isso que acaba sendo pouco uma hora de live, né? Porque a gente entra num assunto e vai no outro, e no outro, e vai, né? No outro, né? Olha só. Tinha lugar que tinha 2 unidades no mesmo prédio. Daí nós eliminamos uma unidade e deixamos uma só. Porque para que ter 2 unidades no mesmo prédio? Daí tem uma unidade que tomaram o prédio, expulsaram a guarda do prédio, e daí colocaram ela na unidade lá em frente ao Center Norte, no mesmo prédio que a outra. Quer dizer, fizeram o que a gente desfez. Pegaram a unidade e colocaram... Então, ficou 2 unidades no mesmo local. Quer dizer que, então, o que foi feito lá para não ter 2 unidades, não desperdiçar meios, etc., fizeram agora. Então, eu já vi isso em outra situação, inspetor. Quando pega uma viatura, por exemplo, da Lapa, e manda apoiar a Butantã, e no mesmo dia, na mesma hora, pega uma viatura do Butantã e manda apoiar a Lapa. Isso, exatamente. É o mesmo raciocínio. A mesma coisa. Daí, ó, a última, aqui, o Grabe está falando assim, que remanescente, se não tivermos representatividade legislativa, não vão conseguir nada. Sabe o que acontece? É que daí eu vejo aí também que ninguém faz uma manifestação defendendo a guarda. 55 lá, parlamentares, etc. Por quê? Eles sabem o que está acontecendo. Ninguém faz. Ninguém chega lá e fala, olha, prefeito, precisa disso para a guarda, precisa disso para a guarda, precisa daquilo, que são coisas naturais. Então, eu não consigo entender. E daí, veja só, outro dia eu falei, perguntaram por que eu saí do Câmara. Eu falei, eu vou ir falando vagarosamente, né? Porque são... Mas o resumo saiu agora aí do outro pré-candidato, que foi para eliminar a concorrência, e eu não era pré-candidato. O que eu queria era fazer uma boa gestão para a guarda, que eu faço parte, que vai mudar a gestão, e nós vamos continuar na guarda. Sim. E me incomoda muito eu estar no último posto da guarda e não ter um lugar para mim trabalhar,
E eu sou IS, hein? Fico imaginando agora. Não tem um lugar, não tem uma atividade, não tem nada. E eu já documentei. Onde me colocaram não é lugar de IS, é lugar de IA. Comando operacional não é lugar de IS, é de IA. Então, você fica sem atribuição. Quer dizer, é horrível isso. Imagina o guarda. Daí o guarda fica sendo sobrecarregado nas bases porque não tem guarda. Daí um faz a atividade do outro. Agora faz uma missão excelente como essa aí que eu acabei de dizer e não tem uma pessoa lá falando, olha, a Guarda Civil tal, que tem que ser o comando. Isso é gestão. E o pior ainda, daí, Adriana, esse pessoal da alta aqui quase que vai passar a guarda destroçada, nocauteada, ainda tem coragem de fazer propaganda em cima da guarda. Propaganda, você entendeu? Propaganda. Olha, eu tenho um documento aqui disponível também, que eu protocolei na Secretaria de Segurança, logo no início da gestão do governador, que era para criar lá um comitê de guardas e tal. E daí não gostaram, e mandaram aquilo lá para o ex-secretário, para ele dar parecer que ele pediu, e até hoje ele não respondeu. Deixou as guardas no vácuo. E vem querer fazer pré-campanha nas guardas. E o efetivo morreram. Os remanescentes, o que eles podem fazer? Primeiro, é a questão da documentação para o Tribunal de Contas, que parece que vai ser feito, porque houve um erro lá, não chamaram os 1.000 que teriam que chamar. E eles têm um documento, já me mostraram, que sobrou lá, parece que 150 vagas. É pouco, mas já eram mais 150 guardas que estão esperando e que poderiam ajudar no efetivo e no cumprimento dessas missões aí que estão vindo aí cada dia mais. Então, não chamaram. Sim. Mas falta é uma representatividade. Agora, tem gente que não fala nada, né, Adriana? Parece que está tudo bem. Não fala. Não fala. Não fala. Aliás, existe um silêncio mortal de uns tempos para cá. Né? Poucas pessoas a gente vê, não digo nem pessoas, mas poucos se manifestam em relação às coisas que têm acontecido. Um ou outro, de vez em quando, solta alguma coisinha aí e só. Mais nada. Ninguém fala nada. Existe um silêncio. Parece que existe um pacto de silêncio. Eu não estou nesse, nem você, então a gente pode falar, né? E é que eu estou falando. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu também. Nós estamos aqui, Adriana, na minha internet, nós estamos no horário em casa, apaisando, não ao contrário do que fizeram lá, que eu tenho certeza que não pode. Então a gente pode falar, porque nós não estamos xingando ninguém, não estamos desrespeitando ninguém, simplesmente é a nossa Fatos. opinião, é a minha opinião. Eu sou presidente do CNGM e a Adriana é presidente da AGES. E nem precisava ser como população, como cidadão de São Paulo, nós podemos dar nossa opinião e falar. E mais que a opinião, inspetor, porque até a opinião ela é subjetiva, né? O que nós temos falado aqui são fatos. Que a guarda está sem efetivo é um fato. Que diminuiu a verba é um fato. Que a guarda está sucateada é um fato. Que essa questão, nesse tempo desse comando atual, nós perdemos muitas coisas. Então, o que nós estamos falando aqui são fatos. E aí, se quiserem refutar aquilo que a gente está dizendo com outros fatos que contradizem aquilo que nós estamos dizendo, nós também estamos abertos tudo bem, a gente aceita. Exatamente, aceita. Por exemplo, a gente falar que não contratou ninguém, não fez nenhum concurso, o que você falou é fato. Falar que estão sucateando a guarda é fato. Falar que a guarda raramente agora aparece na grande imprensa é fato. Falar que eles fizeram uma compra de máscaras e com preço elevado é fato. Que as máscaras que eles compraram não são máscaras profissionais é fato. Tudo que nós estamos falando aqui são fatos. Fatos que, se não forem verdades, nós estamos aqui
abertos a ouvir o outro lado. Eu, pelo menos, não tenho problema com isso. E não precisa de gestão, não, viu, pessoal? Isso aí não precisa de gestão. Palavrinha. Ô Wagner, para o dinheiro tá lá, é só contratar, porque senão ainda depois vai sobrar dinheiro. Então, e aí vai perder mais verba. Delegada e etc. Tá usando para tudo. Tem dinheiro sim para chamar os guardas que estão querendo entrar e a guarda está precisando. Olha só, a guarda está precisando, tem o dinheiro e não sei por que não chamaram. Até parece que é para a guarda não aparecer. E tem mais. Até refeição está comprando para o bombeiro. E está no Diário Oficial. É só ler o Diário Oficial. Tá lá. Joelheira. Como eu falo, quando eu entrei no comando, a guarda não tinha bomba, eu tive até que pedir emprestado os equipamentos não letais para uma outra guarda para a gente poder utilizar. Era 0. Daí nós compramos, só que isso daí eles vão usando. Vai chegar uma hora que não vai ter de novo, porque não fizeram outras compras. Agora, por que nem vão fazer. Não sei, porque o recurso tem. E não conseguiram. Daí, Adriana, outro dia eu falei aqui, eu pedi material EPIs para todas as guardas, né? E veio para nossa, veio para todas. Pedi na reunião da Senasp, porque eu sou membro lá do Conselho Nacional de Segurança. Chegou lá, eu vi a foto, eu comentei e coloquei os links do meu pedido. Tiveram a cara de pau, a falta de consideração de apagar a minha postagem. Apagaram minha postagem, eu vou repetir. Eu falei lá que era um absurdo, 40 milhões para o bombeiro, eu falo aqui, que aqui é o meu Facebook. Outra coisa, não é que o bombeiro não mereça, mas quem tem que bancar é o Estado, não é o município, é o Estado. E daí, falei dos EPIs, coloquei o link, apagaram minha postagem. Infelizmente, essa é uma prática muito recorrente ali no Facebook da Guarda. Não existe transparência. As minhas postagens também, tudo que eu vejo que não condiz com aquilo que eu entendo que esteja correto, mas não porque eu acho, não é um achômetro da minha cabeça. São dados que a gente procura, que a gente se informa, que eu coloco lá dizendo que está errado, eles apagam tudo. Aliás, inspetor, deixa eu aproveitar a live, eu quero aproveitar a live para... não foi feita nenhuma homenagem à inspetora Lindamir, que se aposentou, e a inspetora Lindamir, ela foi a primeira comandante mulher da Guarda, tá? Então, eu quero aqui fazer uma homenagem, aproveitar a live, porque eu acho que uma corporação, ela tem que prezar pela sua história. Uma corporação, para ela ser forte, ela tem que prezar pela sua história. Eu não vou aqui dizer quanto tempo ela ficou, se ela foi boa, se ela foi ruim, não é isso que eu estou falando, eu estou falando de história. Como história, a inspetora Lindamir foi a primeira comandante mulher da Guarda Civil Metropolitana. Ela se aposentou e não teve nenhuma homenagem para ela. Então, eu quero aqui deixar um abraço para a inspetora Lindamir e dizer que nós da AGES nos lembramos sim, e tem a publicação, inclusive, dela, que foi a primeira comandante mulher da Guarda Civil Metropolitana. Adriana, muito bem lembrado. Nessa época que ela foi comandante, eu estava fora da guarda, eu estava como secretário em outra cidade. Mas eu queria até que você me mandasse essa publicação, e eu também rendo aqui minhas homenagens a Lindamir, excelente inspetora, inspetor Carneiro, aposentado. Lindamir foi a primeira comandante mulher da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. E eu não sabia exatamente dessa informação. Isso é um erro que ser corrigido, inclusive lá na galeria de comandantes. Então, aqui, Lindamir, minha homenagem a você também. Se eu tiver uma outra oportunidade, ainda durante o tempo que deverei ficar na Guarda, nós vamos corrigir esse erro, porque você é a primeira comandante mulher que a Guarda Civil Metropolitana teve, sim. Foi nomeada. Você até mandou esse documento, viu, Adriana? Vou mandar, sim, porque nós temos que prezar pela nossa história. Quem fala de guarda é guarda.
Então, nós temos que prezar pela nossa história da nossa corporação. A primeira mulher a ser a comandante da GCM foi a inspetora Lindamir. Ponto. Isso não se discute. Então, exatamente. Se ela foi, tem que estar na história, não interessa. O pessoal quer mudar a história e quer contar a história a partir dele. Não, a história, ela é história. Cada um escreve o seu livro. Por isso que quem se preocupa, Adriana, com a história do que passou, não escreve a sua. Mas eu acho que assim, se a pessoa tem boa vontade e competência, ela pode ser a 15ª comandante que vai fazer história. Acabou. Não precisa ser a primeira. Né? Mas a história tem que ser contada do jeito que ela é. De forma verdadeira. É isso que tem que ser a história. Então, a Lindamir, inclusive vamos convidar ela, viu, Adriana, para a gente fazer uma live com ela, para ela falar daquele período que ela foi comandante da guarda, como é que foi, que ela foi a primeira na época, etc., para a gente poder... Você fica até... Te peço essa gentileza de você falar com ela, para a gente marcar aqui um dia com ela, fazer essa live com ela, e ela poder falar sobre isso daí, sobre esse período que ela passou no comando da guarda. Como eu te disse, eu estava fora, eu estava emprestado em outra cidade, e não peguei esse período. Por quê? Porque a gente tem que preservar a história. História é história. Não fiquem... Eu vou falar, não se preocupe com a história dos outros, porque enquanto quem se preocupa com a história dos outros não escreve a sua própria. Exato. Cada um tem que escrever a sua história. A do outro já passou, já marcou e já fez. Então, esse é um dos problemas. As pessoas ficam fazendo... E eu vou dar um exemplo aqui. Todas as guardas no Brasil inteiro, quando chega uma arma, um revólver novo, põe lá em exposição, a guarda recebe tal. A guarda recebeu as calibre 12 que foram adquiridas na minha gestão e não colocaram lá para demonstração. Por que será? Porque é da minha história. Mas continuou, a guarda continuou. E um detalhe, depois eu quero ver aí, eu tenho uma guarda aqui que está com 60 armas disponíveis para doação. Então eu quero ver depois, se você souber, pode me falar, alguma guarda que esteja precisando, são revólveres em bom estado, para a gente fazer a doação dessa guarda para uma guarda nova. Isso aí também pararam na nossa, que é para liberar a dotação de armamento para comprar nova, porque daí quem assumir a guarda lá na frente vai ter problema para comprar arma, porque a dotação está completa, não doaram mais as armas velhas para outras guardas, pararam esse processo, daí não vai conseguir, vai demorar mais ainda para comprar. Eu não sei por que também. Bom, Adriana, a gente, indo para o final aqui, eu gostaria, já que nós estamos quase 1 hora, eu falei que 1 hora não dá, nós temos que fazer mais, se você pudesse fazer suas considerações finais aí sobre as consequências, que nós já falamos aqui, da falta de efetivo da GCM, estão trazendo para a GCM e para a população da cidade de São Paulo, que daí fica com um serviço deficitário. Então, eu queria falar do pensamento de um pensador britânico chamado Beda. Ele dizia o seguinte, que há 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar aquilo que se sabe, não praticar aquilo que se ensina e não perguntar o que se ignora. E aí, claro que o contrário, né? O caminho para o sucesso é você ensinar aquilo que você sabe, e isso é generosidade mental. Isso. Você praticar aquilo que você ensina, e isso é coerência ética. E você perguntar aquilo que você ignora é humildade intelectual. Então, esse é o caminho para o sucesso. Talvez isso seja uma coisa para as pessoas pensarem, né? Que a gente está precisando de bastante humildade intelectual, né? E a gente está precisando de bastante coerência ética e de bastante generosidade mental, né? Vamos ensinar aquilo que a gente sabe e vamos perguntar aquilo que a gente não sabe, né? Principalmente, né? Que é uma regra natural do ser humano,
E por isso que tem que perguntar para quem está na ponta, os guardas, CEs, aquele pessoal que estava na rua, lá no dia a dia, que era o que eu fazia, chamava o pessoal lá, falava, é absurdo. Não, não é absurdo não, porque eles sabem o que está acontecendo exatamente lá na ponta. Lá e eu no vou falar uma coisa. Antiguidade daria uma outra live. Antiguidade e experiência de rua daria outra live. Porque vamos a gente marca aí qualquer hora uma live falando sobre antiguidade, que a gente já viu que a pós-graduação não funcionou para a guarda. A gente está precisando da valorização do antigo. Exatamente, do antigo e das pessoas, porque tudo isso daí é um ciclo, e é um ciclo do sucesso. Então, tudo que eu aprendi, eu tenho que ensinar as pessoas. Eu sempre falava para eles lá, todos, inclusive o atual subcomandante, que é o Ferreira Sábio, eu falava, fica aqui que agora eu vou te ensinar uma coisa que eu aprendi. Porque se eu aprendi, eu vou ensinar. Porque eles vão utilizar. Porque alguém me ensinou um dia. Exato. Alguém me ensinou um dia. E o principal, finalizando, Adriana, a insígnia não dá ensinamento para ninguém. Ela não legitima ninguém a nada. O que legitima as pessoas é o conhecimento, a humildade e a consideração e gratidão com os outros. É isso Exatamente. que legitima a pessoa e dá uma condição para ela e o respeito da sua tropa. Então, fica aqui as dicas. Pensem. Eu já falei, né? Agora, eu não sei se tenho tempo mais, mas se quiser, eu ensino essas coisas. Eu tranquilamente, porque eu aprendi com alguém, estou disposto a ensinar. E o que eu não souber, se eu precisar perguntar para o guarda mais moderno lá, eu pergunto, porque cada não é vergonha. Tem conhecimento, não é vergonha nenhuma. Não Pergunta é vergonha. que ele vai ensinar e você vai fazer uma melhor gestão. Então, todo mundo tem alguma coisa para ensinar e todo mundo tem alguma coisa para aprender, em todos os lugares, em todos os níveis. Todo mundo, em todos os níveis. E vamos ver se eles chamam lá os remanescentes de 2013, pelo menos para não passar em branco, porque senão vai ficar uma gestão sem nenhum concurso, sem chamar nada. Bom, e veja só, estão falando para visitar. Eu vou visitar algumas bases, sim. Tenho visitado, e eu não tenho visitado mais, Adriana, sou bem sincero, porque às vezes, eu não, porque eu sou IES e eu vou responder por mim. O guarda às vezes fica constrangido, porque perseguem as pessoas quando põe uma opinião, fala alguma coisa. Então, eles ficam meio com medo de falar, com medo de aparecer e etc. Mas, Adriana, isso daí, esse paradigma, para encerrar, ele foi quebrado com o último vídeo que o comando fez, de elogio de 34 anos. Para Lindamin não fizeram, mas fizeram. Então, depois daquele vídeo, pode ir na base, pode ir fardado, pode fazer tudo. Porque se pode aquele vídeo, pode tudo. Concordo. Então, por isso que eu não tenho. Eu fico do lado de fora, não entro, só avanço no local que é público, que daí eu vou como cidadão. Se o cidadão pode entrar ali, eu também posso. Para não ter problema. Então, por isso que às vezes a gente não vai mais, a gente está intensificando aqui as lives para conversar com todo mundo, falar com todo mundo, esclarecer, tirar dúvida, para a gente perguntar também. E é dessa forma que nós vamos conseguir melhorar a nossa GCM, que eu sempre disse e sempre vou falar. Ela merece estar em local de destaque, porque ela é destaque. E quem é destaque tem que ter destaque. E nós vamos chegar lá, eu tenho certeza disso. Muito obrigado, Adriana, para a gente ter... Eu que agradeço a oportunidade. Aí. E vamos falar de novo, vamos voltar nesses outros assuntos que você sugeriu, porque são importantes, e a gente vai ficar falando, porque a gente está tendo generosidade, passando o que as pessoas têm que ouvir, porque depois eles assistem, viu, Adriana? E ficam vendo. Mas tem que assistir para tirar aqui as soluções, as dicas que nós estamos dando. Se melhorar, está ótimo. Exatamente. Até hoje não montaram o gabinete de crise, mas tá bom. Boa noite a todos. Obrigado, obrigado a todos que participaram, interagiram com nós e esteja com quem sempre esteve com você. Forte abraço, saudações de Azul Marinho. Muito obrigado a todos. Obrigado, Adriana.
Tchau, tchau, gente. Tchau.